Herberto Helder, eu nunca tomei uma bica consigo. Nos seculares passeios do nosso adro, é difícil tal prestidigitação. É verdade que tenho um certo susto das suas palavras. Deve ser o único português de quem diria tal coisa. As razões são curtas e julgo que se resumem a uma. Você escreve assim. Poucas vezes o enredo de um fio me faz perder entre os seus nós. As meadas grossas são coisas fáceis de jogar nos dedos. Mas aquelas que nem parecem para tecer, que vêm de um turvelinho onde o ar ainda não chegou, abrem um espaço cego onde as crateras confundem a inexperiência do olhar. Lembro-me de vez, quando cheguei às musas cegas, deixei de saber o que fazer com as palavras. Você não devia existir. Acabei de ler 2 excertos de um texto que o escritor Joaquim Manuel Magalhães dedicou a Herberto Helder por causa de Fotomaton e Vox, um livro publicado na década de 70 por Herberto Helder, porque estes excertos dizem um pouco do desconcerto que poderá ser a ideia de descortinar Herberto Helder, que é a partir de uma ideia bastante paradoxal, se pensarmos que aquilo que aqui está enunciado por Joaquim Manuel Magalhães é, no fundo, uma ideia de que não é muito possível descortinar Herberto Helder, que Herberto Helder tem qualquer coisa que é da esfera do indescortinável. Ainda assim, a grande alegria que temos de tentar descortinar Herberto Helder deriva de estarmos a preparar aquilo que é, na celebração do Dia Mundial do Teatro, o espetáculo de João Garcia Miguel, Os Passos em Volta, ou feito a partir dos Passos em Volta de Herberto Helder, uma obra publicada em 1963, e o facto de o Teatro Municipal do Porto celebrar ou incluir nas suas celebrações, na sua programação, em torno do Dia Mundial do Teatro, este espetáculo feito a partir desta obra, Os Passos em Volta. E aquilo que nós percebemos a partir das palavras de Joaquim Manuel Magalhães é que tentar descortinar os Passos em Volta, tentar descortinar Herberto Helder, é desde logo um exercício de fascínio, mas um exercício de fascínio difícil, que é justamente o exercício que os leitores de Herberto Helder fazem desde que ele começou a publicar no final dos anos 50, do século XX, na passagem para os anos 60, e desde que a sua obra se foi construindo justamente em torno desse duplo efeito, fascínio e dificuldade, em que, obviamente, esta associação entre fascínio e dificuldade é uma associação toda ela fulgurante e que resulta numa espécie de comunidade de leitores, que são leitores que têm uma certa percepção do seu lugar complexo, mas também uma percepção de que vivem num lugar muito especial e habitam esse lugar. Seria, apesar de tudo, não completamente estranho que no século XXI assistíssemos à encenação de uma obra de um autor que, à partida, não terá escrito nunca textos especificamente ou explicitamente dramáticos, que não terá escrito nunca para cena. O espectador do século XXI está mais do que preparado para assistir a espetáculos que justamente partem de coisas, de objetos, de textos que não foram propositadamente produzidos para serem encenados, mas não deixa de ser importante pensarmos talvez que a obra de Herberto Helder, composta desses 3 livros em prosa e de um conjunto de livros em verso que hoje em dia estão reunidos com o título Poemas Completos, seja uma obra que vai tendo, desde o seu início, na passagem dos anos 50 para os anos 60, uma série de sinais de que é uma obra com características que poderiam ser características encenáveis, características performativas, traços que claramente fazem dela uma obra com uma vocação teatral, para recuperar o título também Vocação Animal, que é um título muito importante da obra de Herberto Helder. E, de certa forma, a minha tentativa, à partida frustrada, de descortinar Herberto Helder, vai passar por tentar
chamar a atenção para alguns desses elementos que na obra de Herbert Welder, quer na obra em verso, quer na obra em prosa, foram elementos que claramente criaram uma espécie de voz muito primordial na sua poesia, que fez com que, desde muito cedo, se percebesse que havia na obra de Herbert Welder essa possibilidade performativa, que é uma possibilidade, obviamente, que está fundamentalmente relacionada com a voz, com a palavra e com o modo como a palavra e a voz aparecem no texto e aparecem na escrita da poesia. Talvez o primeiro aspecto importante seja ressaltar que há na poesia de Herbert Welder, desde o primeiro momento, um grande investimento e uma grande exaltação de tudo aquilo que na nossa humanidade diz respeito à nossa capacidade de falar, de dizer, de cantar. Bastaria pensarmos que as primeiras reuniões da obra de Herbert Welder se intitulam Ofício Cantante. Bastaria pensar que o próprio corpo é referido como objeto cantante a determinada altura da sua obra poética, mas seria curioso pensarmos que, desde o primeiro momento da obra, desde que se inaugura essa voz poética, tudo aquilo que diz respeito ao trabalho fundador das palavras é enunciado com verbos como falar, cantar, dizer, gritar. E esses verbos são verbos que atravessam toda a obra de Herbert Welder e que vão estar naturalmente também na obra Os Passos em Volta, nomeadamente no próprio grito, não é? Que é um dos elementos fundamentais dessa obra e é também um elemento fundamental para nós compreendermos este espetáculo. Esta performatividade de todos os verbos associados à fala, ao dizer, etc., é uma performatividade que está desde o primeiro momento, desde o primeiro livro, desde o momento em que Herbert Welder diz cantar, longamente cantar, ou desde o momento em que ele intitula Photomaton e Vox, um dos livros dele fora dos seus livros em verso, ou quando no prefácio que inaugura a sua obra poética nós lemos, por exemplo, falemos de casas, do sagaz exercício de um poder tão firme e silencioso como só houve no tempo mais antigo. Falemos de casas como quem fala da sua alma. E nós percebemos que há neste falemos de, e o falar de significa estar a formar as coisas, uma crença absolutamente primordial naquilo que é o poder fundador da palavra, e essa crença está fundamentalmente num título, que é um título ele próprio muito expressivo e muito significativo, de uma das obras mais conhecidas da fase inicial da obra de Herbert Welder, que é o título Poemato. Não é? Poemato significando justamente esse reconhecimento daquilo que para ele significa ser enorme, cantar, não é? E nesse poemato nós lemos: as casas são fabulosas quando digo casas. São fabulosas as mulheres se comovido digo as mulheres. As cortinas ao cimo nas janelas faíscam como relâmpagos. Eu vivo cantando as mulheres incendiárias e a imensa solidão verídica como um copo, porque um copo canta na minha boca, canta a bebida em mim. E tudo isto está lá desde o início da obra, não é? Este enaltecimento do canto, da fala, do dizer, como algo que está a criar efetivamente alguma coisa e como algo que está muito vinculado à exaltação da frase. É um dos elementos muito curiosos na poética de Herbert Welder, é que, ao contrário de uma certa tradição lírica que se concentra sempre muito naquilo que seria uma exaltação do poder da sílaba, Herbert Welder é um autor que está permanentemente a fazer um elogio da frase, e um elogio da frase como uma forma de respiração, o que nos diria
imediatamente alguma coisa sobre aquilo que nele é uma consciência do que é atuar e do que é ser ator, que é alguma coisa que vai aparecer também com muita frequência na sua obra. Uma das passagens, por exemplo, que nós encontramos a propósito da frase, diz uma frase cozida ao folgo, uma frase cozida ao folgo, não é? Que de certa forma se associa àquilo que em Passos em Volta é uma alma atravessada por um sopro primordial. Não é? Toda esta respiração se faz através de uma alma que na frase está em folgo, não é? E isto é o princípio do ator colocado em palavras, em versos e em prosa. Talvez tudo isto se entenda melhor à luz de um conceito que Herbert Welder enuncia justamente em Photomaton e Vox, que é o conceito de action writing, não é? Como se houvesse essa possibilidade de criar um equivalente para o action painting, num action writing, que é uma escrita que ela própria atua, é atuante e, nesse sentido, cria alguma coisa a partir do nada pelo simples facto de estar a acontecer. Isto é muitíssimo importante e volta a chamar a atenção para o problema do ato, da ação e daquilo que no ato significa a passagem da potência a alguma coisa, que é talvez aquilo que acontece precisamente quando alguém fala ou quando alguém escreve. Um dos outros elementos muito importantes que, sem dúvida nenhuma, será fundamental para perceber as qualidades ou as propensões cênicas da obra de Herbert Welder tem a ver com o facto de a sua obra ser uma obra altamente interlocutiva. Desde o primeiro momento que há por parte de Herbert Welder o apelo a um leitor que poderíamos dizer ser um leitor claramente emancipado, como se diz de um espectador que é emancipado quando abandona o conforto passivo da sua poltrona e interfere naquilo a que está a assistir. Este é o leitor que o Herbert Welder convoca desde o primeiro momento, é o leitor que ele pressupõe, é um leitor com o qual ele vai dialogando de uma forma às vezes mais empática, outras vezes mais antipática, porque nunca essa interlocução tem intuitos de ser tranquilizadora ou calmante. Há, naturalmente, um poema muito célebre, que é um poema que está na sequência Lugar, intitulado Para o Leitor Ler Devagar. E a verdade é que, desde o primeiro momento, esta interlocução se faz justamente através do não sei como dizer-te que a minha voz te procura. E o não sei como dizer-te que a minha voz te procura poderia ser um mote para nós entendermos o texto de abertura de Os Passos em Volta, estilo, que é justamente um texto em que há uma voz que procura alguém com quem se dialoga. Outro aspecto que seria muito digno de nota e que nos levaria a pensar naquilo que é claramente não uma ideia teatral de obra, mas uma ideia de obra com claros sintomas cênicos, é o facto de nós podermos olhar para muitos títulos da obra poética de Herbert Welder e encontrarmos neles a promessa de cena desde o primeiro momento, desde um título que é o título Amor em Visita. Amor em Visita poderia ser a antecipação da primeira cena de uma peça. E aquilo que nós vemos é que todas estas sequências de preposições que encontramos muitas vezes nos textos de Herbert Welder e nos seus títulos são uma espécie de antecipação de emergência de cenas, de coisas que estarão para acontecer e que acabam por acontecer no seio dos textos. E isto poderia expandir-se a textos com outras características, como, por exemplo, um texto também dos anos 60, mais ou menos contemporâneo da primeira edição dos Passos em Volta, que é o texto Comunicação Académica, não é? Que assume desde logo este caráter comunicativo e até comunicativo para uma audiência mais alargada. Agora, há talvez uma característica mais específica na obra de Herbert Welder, naquilo que é a sua relação com o teatro, e que tem a ver com o facto de nela encontrarmos, desde os primeiros momentos, muitas referências explícitas ao teatro, nomeadamente a partir justamente desse título Poemato, a partir da terceira secção,
em particular desse longo poema, e isto é algo que acontece também num livro tão importante quanto A Apresentação do Rosto, que foi um livro que foi publicado nos anos 60 e que esteve muito tempo sem ser reeditado, só foi recentemente reeditado, e quer nesse poemato primordial, quer nos passos em volta, quer também em Apresentação do Rosto, nós vamos encontrar com muita frequência, em muitos momentos, uma espécie de tentativa de configuração do ator, da função do ator e daquilo que é no ator essencial para uma relação, quer com o corpo, quer com a fala. E, de certo modo, aquilo que lemos nessa secção de poemato, nessa terceira secção de poemato, poderia ser uma excelente antecipação do espetáculo a que vamos assistir, de Os Passos em Volta, uma vez que neste poema nós encontramos toda uma formulação daquilo que é para Herberto Helder o trabalho performativo do ator e a importância fulcral do ator em cena, nomeadamente do ator em cena textual, na sua relação com as palavras. Isto é um motivo que não deixa de ser um motivo shakespeariano, e Shakespeare não deixa de ser também um autor muito presente na obra de Herberto, e, portanto, eu vou ler apenas algumas passagens desse poema. O ator acende a boca, depois os cabelos, finge as suas caras nas poças interiores. O ator põe e tira a cabeça de búfalo, de veado, de rinoceronte. Põe flores nos cornos. Ninguém ama tão desalmadamente como o ator. O ator acende os pés e as mãos. Sorri assim o ator contra a face de Deus. Ornamenta Deus com simplicidades silvestres. O ator que subtrai Deus de Deus e dá velocidade aos lugares aéreos. Porque o ator é uma astronave que atravessa a distância de Deus, embrulha, desvela. O ator diz uma palavra inaudível, reduz a umidade e o calor da terra à confusão dessa palavra. Recita o livro, amplifica o livro. O ator acende o livro. Levita pelos campos como a dura água do dia. O ator é tremendo. O ator é tremendo é um verso espantoso e é um verso que nos mostra o quanto ler Herberto Helder significa ler devagar. Porque o ator é tremendo pode significar que este tremendo tem apenas uma função adjetival, qualificativa, ou pode significar que o ator existe quando treme, isto é, que o ator é ator na medida em que o seu corpo treme, que o seu corpo estremece, que o seu corpo mexe, que o seu corpo se ritma em cena. E isto que pode parecer eventualmente pouco importante, é de uma importância absoluta na obra de Herberto Helder e é de uma importância absoluta naquilo que, na sua obra, é fundamental no entendimento do ator. É que para Herberto Helder o ator é corpo e o ator é voz. E estes dois elementos não são dissociáveis um do outro e ambos têm uma junção naquilo que é uma concepção fundamental do ritmo como alguma coisa que faz parte da voz, do corpo e da ligação da voz e do corpo a uma matéria muito primordial, uma matéria, digamos, quase vulcânica, quase impossível de reconstituir, mas que Herberto Helder efetivamente reconstitui naquilo que para ele são vibrações, estremecimentos, ritmos, pulsações, em toda a sua obra e que no caso de Os Passos em Volta vem a ter uma importância muito fundamental. Esta é, aliás, uma coisa que lemos em Flash, formulada assim: e que me atravessa um protoplasma primitivo,
uma eletricidade do universo, uma força. É justamente esta eletricidade do universo que nós encontramos na figura do ator, tal como Herbert Welder a prefigura em muitos dos seus textos, e que poderíamos retomar a partir de um fragmento muito breve de Photomaton e Vox, em que ele fala de um texto apocaliticamente corporal. Digamos que para ele o ator seria aquele que enuncia este texto apocaliticamente corporal, porque o ator, ele mesmo, é apocaliticamente corporal. O Espaço Sem Volta é uma obra que é constituída, na sua versão atual, teve uma versão anterior, por mais de 20 textos. E, no entanto, como compreenderão, esses 20 textos poderão ser, como existe o poema contínuo, uma espécie de conto contínuo ou de fala contínua, que se divide apenas de acordo com um princípio de respiração, com um princípio de ritmo. São textos em prosa que, no entanto, têm como personagem principal um poeta. Esse poeta está, ao mesmo tempo, sentado na Holanda ou sentado no poema. E isto diz-nos uma coisa importante, é que Lugares, que é o título de um dos textos que compõe este espaço sem volta, Lugares significa justamente isto. Nós atravessamos Bruxelas, Antuérpia, Lisboa, Singapura, a Holanda, mas na realidade nós estamos sempre em lugares que são um lugar. E esse lugar poderia estar concentrado no título de um dos textos do Espaço Sem Volta, que é o título Escadas Metafísica. E este lugar feito de degraus, este lugar vertical, que é o lugar das escadas, é justamente aquele lugar que representa todos esses lugares e que nos faz, por um lado, acreditar que Herbert Welder tenha nesta obra referido, como ele disse posteriormente, algumas experiências de facto, mas que de facto essas experiências não sejam reconstituíveis para alguma coisa que nós tentemos ir descortinar biograficamente. Há um poeta, sim, há os seus passos em volta, mas em grande medida estes passos em volta fazem-se em 360 graus, que é o título do texto final de Os Passos em Volta. São 360 graus. E esses 360 graus são aqueles que se fazem de cima para baixo e de baixo para cima, numa escadaria, que é uma escadaria relativamente alucinante e que poderá ser um lugar e todos os lugares. E eu terminaria apenas dizendo isto. Tal como o ator é tremendo, também para Herbert Welder, e ele dilo aqui, o lugar é tremendo. E mais uma vez nós podemos pensar, o lugar, como o ator, só existe tremendo, estremecendo, vibrando. E essa é a razão pela qual nós podemos passar em segundos daquilo que é o grito mais visceral, mais infralinguístico, à música mais sofisticada de Bach. E é por isso também que podemos ler em Apresentação do Rosto e com isso abrir esta peça de João Garcia Miguel: que vozes são estas, vozes inexistentes que me chamam? Que mundo perdido, mas insistente, fabrica vozes para me surpreender, em quartos de pensões, no meio de uma outra busca, outra viagem. Eu sou um movimento, surjo do abismo. Teatral eu? Sim, mas uma cabeça cheia de terrível amor.